Seja bem-vindo ao programa Jorge Neres. E o programa de hoje está espetacular. Gente, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos vocês que têm interagido em nossas redes sociais. Então, se você não teve a oportunidade de ver o programa passado, você acessa aqui www.programajorgeneres.com.br. Entre as mensagens que eu recebi foi de agradecimento ao bate-papo que fizemos com o Dr. Adelmar Azevedo. E tem a continuidade hoje daquela matéria, porque é preciso, é necessário nesse momento cuidar da nossa saúde mental. Então, confira um pouco mais desse bate-papo. Outro grupo de população que está sofrendo muito são as crianças e os adolescentes. As crianças, por exemplo, têm muita energia e agora não estão tendo aula, estão tendo aula online. Isso está gerando muita tensão nas crianças. Os adolescentes, da mesma forma, muita energia, necessidade de contato social, estão entrando em excesso no convívio com rede social, que às vezes é patológico, prejudicial. Né? Inclusive com casos de suicídio entre adolescentes, aumentando esse período de pandemia. Se eu pegar uma informação bacana que me ajude a lidar com essa pandemia de forma melhor e ajudar as pessoas que se relacionam comigo, isso é bacana. Mas se eu pego alguma informação que não vai mudar em nada a minha maneira de viver, só vai, assim, para melhor, vai fazer piorar, que eu vou ficar mais desesperado. Então eu acho que essa informação, ela não serve para mim. Mas eu não estou querendo dizer que as pessoas têm que ser alienadas. Eu quero que as pessoas saibam que está acontecendo algo, mas não fiquem fixamente pensando no lado ruim, no lado negativo, porque senão todo momento que a pessoa lembra aquela coisa negativa, ela vai inundando a mente, o cérebro, com todas as emoções negativas novamente. Toda vez que você fala de um ponto negativo, aquilo vem à tona novamente. Então, trabalhe coisas mais positivas. Nesse convívio, nessa nova forma de convívio social, eu acho que em alguns aspectos, isso tem que ser aproveitado, porque a gente não vai poder mudar de todo jeito. Então a gente tem que pegar essa situação e aproveitar de uma forma, melhorar alguma coisa que está faltando na gente. A gente vivia demais pro mundo, cheio de coisa para fazer, e às vezes não tinha tempo para a família. Agora é importante a gente criar uma rotina para a família, se aproximar da família. Desconstruir, não digo desconstruir, né? Porque o ruim já está feito, mas assim, pelo menos assim, vamos mascarar entre esse convívio social do dia a dia, isolar um pouco dessas notícias ruins, né? Dessas coisas que estão acontecendo, que igual você falou, então nós ficamos aí presos, e se apegarmos e falar só de coisas ruins, ficar vendo mortes, tragédias, isso acaba que desencadeia, engatilha outras coisas, né? Sabe uma coisa, Jorge, que eu fiz comigo, que me ajudou um pouco? É uma coisa bem infantil mesmo, pueril, sabe? Meio boba para quem às vezes vai só escutar aquilo que eu tô falando, que eu vou falar. Mas é o seguinte, eu gosto de trabalhar muito com programação neurolinguística, e na programação neurolinguística a gente faz algumas vivências, a gente trabalha a nossa imaginação, e essa imaginação tem pode ter um impacto muito positivo nas nossas emoções, no nosso dia a dia. Então o que eu fiz? No começo dessa pandemia, todo temeroso, eu fechava os olhos e imaginava que aquele bichinho do coronavírus, que eu colocava um bichinho verdinho, cheio de pontinha, eu imaginava que aquilo era um bichinho de pelúcia. E imaginava ele com a cara agradável, cheiroso, uma cor, tirava o verde, que a gente associou com a doença, e colocava um amarelo, na minha imaginação. Eu ficava brincando com esse bichinho na minha imaginação. Isso fez a pandemia melhorar ou piorar? Não. Mas isso me ajudou a trabalhar internamente
com esse nome pandemia, coronavírus, para que quando eu escutasse aquilo, isso não me afetasse tão negativamente. Também a simbologia que faz esse resgate de sua mente, né? Mas eu continuei usando máscara, eu continuei fazendo o distanciamento social, respeitando todas essas normas. É lógico, não sou bobo, mas são truques infantis que funcionam para o nosso cérebro e dão para a gente um pouquinho mais de equilíbrio para que a gente consiga lidar nesse momento com as coisas que estão acontecendo. E para finalizar, eu só quero fazer uma introdução com ele, que eu prometo para vocês que esse assunto me desperta muito interesse, acho para vocês também. Eu li nas páginas sociais da doutora Adelman, vocês seguem, tá aqui embaixo, aqui nos caracteres, vocês seguem, lá tem muitas dicas bacanas. Mas o que me chamou a atenção essa semana, doutor, foi em relação à assertividade, até mesmo esse contexto atual, onde as pessoas estão todas fragilizadas, então nós temos já essa dificuldade de falar não. Então, nesse momento, essa dificuldade, ela como é que podemos falar? Ela está gigante. Então, a gente já vê o outro tão debilitado, emocionalmente ruim. Então, isso também nos machuca e é ruim para nós. Então, eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal que está nos assistindo sobre o que eu li lá na sua página, sobre a assertividade. O que é a assertividade? A assertividade é um tipo de comportamento que a gente precisa ter perante a sociedade, perante as pessoas, que nos ajudem a respeitar os nossos limites. Não é simplesmente aprender a falar não, é simplesmente escutar o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente faça aquilo que a gente dê conta de fazer e tenha coragem de dizer que aquilo que a gente não dá conta de fazer, a gente não pode fazer. Independentemente de alguma pessoa com a qual a gente fez alguma coisa que, não podemos fazer, não posso fazer isso que você quer. Mesmo que essa pessoa fique chateada, a gente sabe que não fez porque aquilo está extrapolando o limite do que eu consigo fazer. Agora, é fácil? Não é fácil. É um treinamento. Porque o ser humano é muito preocupado com o que o outro vai pensar. Mas mesmo que a gente faça tudo de forma perfeita, sempre alguém vai pensar alguma coisa sobre a gente, positiva ou negativa. A gente não pode controlar o que tem na cabeça do outro. Mas se a gente respeita o nosso organismo e faz aquilo que a gente pode e que a gente dá conta, sem fazer em excesso, a gente consegue preservar nossa saúde emocional, nossa saúde mental, até nossa saúde física. E quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém que a gente sabe que está dentro das nossas capacidades, a gente faz com muito mais gosto, com muito mais amor, porque a gente sabe que a gente não está esforçando além da conta para fazer aquilo. Ninguém, né? Bacana, pessoal. Quero agradecer ao doutor Adelman por ter aceito o nosso convite e prometo a vocês eu convidá-los mais vezes aqui para a gente falar desse assunto que é importante para todos nós, que é a saúde mental. Tá aqui embaixo as nossas redes sociais. Você deixa a sua pergunta que no próximo programa responderemos a vocês. E também siga as redes sociais do Dr. Adelman, que está aqui embaixo também. E qualquer dúvida, chame ele lá, que lá na página dele tem umas dicas bastante legal e bastante proveitosas. O conteúdo do cara é bacana, viu, gente? Quero mostrar para vocês também, hoje eu fui presenteado por um livro, que além de médico psiquiatra, ele também é escritor. Então, aqui eu quero agradecer, aqui ao vivo, depois eu vou ler, que tem algumas diquinhas. E depois eu passo para vocês o nome, que me interessa também, está aqui o telefone embaixo. Obrigado, doutor. Fico muito grato pela presença aqui no nosso programa. Foi de muita valia a sua presença e suas dicas aqui. Obrigado Jorge, mesmo. Eu não sei como agradecer. Eu acho que é uma obrigação dos profissionais que trabalham de alguma forma com algo que possa ajudar as pessoas nesse momento de pandemia, se manifestarem para poderem ajudar com algumas dicas, alguns conselhos. Eu acho que é uma obrigação nossa. Eu acho que a gente veio ao mundo para ajudar o próximo, também para ajudar a si mesmo, mas para ajudar o próximo. E nesse momento, as pessoas têm a obrigação de contribuir com o conhecimento que tem em alguns aspectos, mesmo de forma simples, como eu falo, mas tem a obrigação de contribuir para ajudar o próximo. Acho que é a nossa missão aqui na Terra, né? Estender a mão ao próximo. Eu acho que nós somos regidos de muita energia, né, gente? Então, a mesma energia que nós emanamos, nós recebemos. Fique ligadinho que já já eu volto. Vou mostrar para vocês a visita que eu fiz ao Decanter Goiânia.
pessoal, mais um sabadão, eu aqui com vocês. E hoje estou aqui no Decanter, que vamos falar de um assunto muito interessante. Vou falar de uma dupla milenar, que é o pão e o vinho. E para falar desse assunto, eu convidei o sommelier José Filho e a chefe Bia Borges. Sejam bem-vindos ao programa Jorge Neres. Obrigado, Jorge. É um prazer falar com você. E além do mais desse assunto do pão e vinho que sempre está presente na mesa do brasileiro. Agora mais ainda, né, com essa questão desse novo normal. Muito obrigada por ter nos convidado. Realmente é um assunto muito interessante, muito milenar. É verdade. E além de tudo ser milenar, ele está muito em voga. Mas o que vamos falar primeiramente é dessa associação do pão e do vinho, que muitas das vezes as pessoas têm essa dificuldade dessa harmonização. Então, alguns itens bem tranquilos e fáceis de serem encontrados, até mesmo produzido na própria casa, é possível fazer a degustação bem tranquila, planejada por ela mesma, né? Sim, sim. O vinho, a maioria dos vinhos, eles acompanham perfeitamente os pães, de preferência para os pães salgados, né? Os pães doces vai ter que acompanhar um espumante, moscatel ou um vinho de sobremesa. E sempre uma preferência para o pão salgado, acompanhado com patê, com um azeite ou até mesmo uma geleia, como a gente vai servir aqui. Essa questão do pão é muito interessante. Eu aprendi até mesmo com a minha amiga Bia aqui, quero até agradecê-la pelos ensinamentos. Bia, me fala mais sobre o pão. Igual eu falei na introdução, essa questão milenar. Você costuma dizer que o pão tem uma alma, né? Sim, o pão tem uma alma, porque se você imaginar que ele é o alimento mais antigo da humanidade, o pão ele carrega em si mais de 6.000 anos. Então é uma história muito linda, entendeu? E é uma combinação perfeita, porque ele carrega em si toda essa história da humanidade, né? Ele, nos primórdios, ele se tornou o elemento principal da mesa. E pra gente, quando a gente comenta assim, sobre a alma do pão, né, que eu aprendi com a Celia Nizeli de Curitiba, minha mestra querida, quando você está fazendo pão, você coloca toda a sua energia ali. Por isso desse boom, né, na pandemia agora, que o pão ele vem trazendo ele se fortificou. Na verdade, as pessoas se descobriram no pão. Né? Porque o pão ele tem um simbolismo muito forte, né? Então, ele é aquele simbolismo da Santa Ceia, ele tem aquele simbolismo do partilhar, exatamente, do compartilhar, né? Então, ele vem muito forte. E o vinho também vem acompanhando essa história milenar, né, Zé? Sim, antigamente a gente tinha o pão e o circo, né? Hoje a gente tem o pão e o vinho, né? Que é melhor. Então a gente constrói uma história melhor, vai estar sempre presente na mesa do brasileiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o pão lá fora. A gente quando senta à mesa, as pessoas já entregam um pão pra gente fica até meio que assustado, não pedi nada ainda, mas é a tradição da Europa, né? Então acho que isso vai chegar no Brasil com o tempo ainda. Chega, eu vou ter que cortar você aqui, pessoal, mas eu passei pela situação igual essa que você falou. E assim, gente, mas isso é pão. Eu estava no Palácio do Esmeralda, lá no jantar com a alta cúpula do governo. Então, naquele momento, serviram água e um pão. Aí eu olhava assim, né, todo sem entender nada. Eu vi aquela mesa luxuosa, eu dentro do Palácio do Governo, me serviram uma água e um pão. Eu fiquei assim, gente, na minha cabeça, né, não é possível que vão dar pão, né? Coquetel, né? Aí depois fez todo sentido, veio o pão, a água e foi uma festa linda, maravilhosa. Eu quero até agradecer a galera aí do Palácio das Esmeraldas por estar sempre nos prestigiando e nos convidando. Mas eu toquei nesse assunto que eu presenciei isso, eu fiquei muito surpreso, Bia. Quando eu estava no jantar, fizeram algumas falas e de repente me serviram um pão. Eu falei, então, sabe aquele momento assim, o que eu faço com esse pão? É para comer, para fazer o quê? E agora você lembrando desse dia, você lembra que o pão era um pão mais cascudo, um pão mais encorpado? Como que era? O pão, na verdade, ele não veio em formato de torrada, nem um pão fresco. Pensei que ele tinha sido um pão rasgado, entendeu? Rústico, né? Ele tinha uma simbologia para aquele contexto todo. Na verdade, eu não me atentei.
hoje com os seus ensinamentos, eu até agradeço, porque eu acho que é interessante, todos nós a cada dia, independente de idade, nós temos que crescer, tem que aperfeiçoar, tem que agarrar esses ensinamentos. Então, hoje eu já vejo de outra forma. Porque o pão ele carrega, né, essa história. E é muito delícia um pão em formato artesanal, de uma fermentação mais natural, né, uma longa fermentação. Eu fico muito gratificada hoje de ver meus amigos, companheiros, independente de classe social, as pessoas querendo fazer o próprio pão. Eu tenho um sobrinho que mora em Nova York e eu ensinei, né, as técnicas, e outro dia a minha irmã, olha o pão do Gabriel. E eu fiquei muito feliz porque assim, ele é executivo de uma empresa e ele parou naquele momento para fazer um pão. Eu achei aquilo muito bonito. Legal. José, e hoje, como está essa questão aqui da adega, por exemplo, em momento de pandemia? Então temos essas restrições de atendimento, né? Você tinha até esse wine bar que funcionava aqui, hoje já não funciona dessa mesma forma. E você já teve pedidos nesse sentido? Hoje eu quero comer um pão, ou isso é muito remoto ainda? Infelizmente ainda é muito remoto, né? As pessoas trocam às vezes no Brasil é muito comum o carboidrato ser o arroz, né? Enquanto que poderia ser o pão. Então às vezes o brasileiro acaba optando por um carboidrato como arroz, como a massa, e sendo que poderia acompanhar muito bem com pão. Mas isso são questões de cultura que vai mudando aos poucos, né? A gente aqui na loja, a gente oferece para o cliente um pratinho com azeite para o cliente passar o pão. Só que muitos às vezes deixam o prato do lado e não prova o pão com azeite, que acaba que fica uma delícia, né? Se quiser coloca uma pimenta, um sal. Às vezes o pão já tem o próprio sal, não precisa de sal, mas uma pimenta aqui melhora bem. Então isso tudo é cultura e questão de educar o consumo, né? Isso a gente tem feito bastante aqui na loja. A gente sempre trabalha com um pão de fermentação natural, que é um pão mais leve, que não dá aquele inchaço no estômago, né? É uma digestão mais tranquila, e a gente vai conseguir em breve desbancar o Brasil aí com consumo altíssimo de pão de boa qualidade, né? E já sabemos que lá no sul do país, esse movimento pelo pão, essa associação também que eles resgataram, o pão e o vinho, ele já vem forte, né? Falando ali em Porto Alegre, em Curitiba, fiz uma pesquisa rápida, então essa harmonização está sendo muito usada lá. Estão deixando de lado um pouco esses antepassos, né? Ou a questão do próprio frios. Não sei se é por conta desse cenário atual, né? Que é uma forma econômica, você pode desenvolver, como você falou, é uma terapia, eu faço, eu consumo, eu compro um vinho e tá tudo certo. É a combinação perfeita, né, Jorge? Porque o vinho e o pão, não tem coisa melhor. E qual tipo de vinho que a pessoa pode harmonizar com pão? Ou depende de pão para pão? Pensando nos pães com sal, salgado, a gente vai sempre pelo vinho tinto. Se a gente for pensar em pão com algum agridoce, com algum recheio, aí a gente tem que ir para um espumante moscatel ou um vinho de sobremesa, porque o doce não vai ficar tão interessante na harmonização com vinho tinto. Mas em geral todos os vinhos acompanham muito bem os pães. Em questão de você ter tocado em relação ao moscatel, é muito interessante, por exemplo, até outro dia eu não sabia que numa confeitaria você poderia estar tomando um moscatel e comendo um doce. Uma torta, né? Perfeito. É muito engraçado. E nesse momento de pandemia também eu tenho observado nas redes sociais de vinícolas, né? Teve um aumento significante, até mesmo aqui em Goiás tem algumas já que estão assim, em destaque no cenário nacional, né, Zé? Como vocês têm acompanhado essa questão da regionalidade e dessa questão da nacionalização dos produtos? Aumentou muito o consumo do produto nacional, algumas vinícolas já estão com dificuldade de entregar o produto, ou que seja por falta de embalagem, ou que seja também por falta de matéria-prima do vinho, a uva. Então, aumentou muito o consumo e principalmente do vinho nacional. Tanto para fora do país, que tem algumas vinícolas que conseguem já mandar para fora do país, né, exportar, como o consumo interno também. E nesse momento, principalmente em 2020, onde a sociedade estava mais reclusa,
esse consumo, ele aumentou? Como é que foi lidar com isso, né? No mercado que de repente eu tô fechado, amanhã tá tudo certo, depois da manhã já não pode mais nada. Como tá lidando com isso neste momento? Aliás, desde o ano passado, né? Sim, teve uma mudança no cenário do consumo. O consumo antes era bem maior nos restaurantes e esse consumo se voltou para a residência. No restaurante a pessoa tomava uma garrafa de vinho, na residência Ele toma uma caixa, né? ele está mais descontraído, acaba tomando 2, 3 garrafas e com isso o consumo aumentou muito. Foi uma das coisas que acredito ter aumentado o consumo. E dentro desse cenário de pandemia, Bia, como é que foi essa reformulação desses produtos artesanais, especificamente o pão, no qual é a sua expertise maior? Que eu tenho acompanhado nas redes sociais, eu quero até parabenizá-la por essa evolução, por esse conhecimento que você está trazendo à sociedade goiana e tanta gente absorvendo tanto seus produtos como essa experiência. E como você diz, o pão, ele é divino. O pão, ele é para você e para outras pessoas também. Isso estou te falando, pessoal. Eu pesquisei isso em redes sociais, então eu vi muito depoimento em que as pessoas pegaram o pão como terapia. Exatamente. A pandemia, ela fez a pandemia, né? Eu vejo muita mudança nessa área. Vou pegar no meu caso. No meu caso era confeitaria 100%. Tinha contrato de casamento, de festas. E quando chegou a pandemia, foi cancelado tudo. Aí eu me vi fazendo pão para socorrer minha família. Que eu falei, como que eles vão na pandemia, a padaria? E aí quando eu vi, eu já estava estudando o levain. Quando eu vi, eu estava estudando a fermentação. Quando eu vi, eu estava fazendo pão. E os amigos, né, quiseram meus pães e hoje... É esse sucesso tudo, né? Eu tenho acompanhado na rede social de vocês, parabéns aí a essa dupla também, não só a dupla milenar, como essas duplas de 2 grandes empreendedores e jovens ainda, né, pessoal? Obrigado, Jorge. Quero agradecê-lo por ter tirado um tempo de vocês, estar conosco aqui no programa Jorge Neres, mas eu peço que Bia ainda fica, porque vamos falar um pouco mais do pão, porque vem aí o Pão Nosso. E é um empreendimento que ele vem gigante já, e eu gostaria, depois de despedir do Zé, pedir para que a Bia nos falasse mais sobre esse projeto Pão Nosso. Obrigado, Jorge Neres. Foi um prazer recebê-lo em nossa loja e a gente está à disposição. Siga-nos nas nossas redes sociais que está aqui embaixo e vai ser sempre um prazer receber você em nossa loja, degustar um bom vinho, falar um pouco mais de pão e gastronomia em geral. E o bacana de tudo, pessoas, vocês querem consumir um vinho de qualidade, você quer fazer a sua degustação, que nem é o momento de sair para a rua ainda, né? Então você quer uma noite maior, mais longa aí, entre em contato com os meninos aqui, eles vão passar harmonização para vocês também e vai ficar tudo certo, tá? Obrigado, então se liga, daqui a pouco tem o Pão Nosso. O Pão Nosso é um projeto que nasceu, ele estava engavetado, na verdade, né? E aí, por causa da pandemia, nós pensamos que o melhor momento dele era agora, porque você está em casa, né? E aí a gente quer compartilhar isso com vocês. Até mesmo nesse momento, né? Esse novo formato, né? Então, não podemos fazer ele presencial, então trouxemos aqui para a TV, para compartilhar com vocês, porque tá vindo super bacana, tem receita, Muita tem receita. formas de fazer, tem um mundo aí atrás desses pães, né? É porque o pão, ele agrega, na verdade, não é só o pão. Quando você monta uma mesa, você tem o pão, você tem a torta, né? Você quer montar uma mesa de frios, o pão tá ali presente. E entre pão, confeitaria, nós também pensamos no café lounge. É isso aí, Bia. Porque da seguinte forma, pessoal, quando fala-se o Pão Nosso, as pessoas que imaginam, nossa, fazer pão, vocês não têm ideia a quantidade de pães que existem. Né? Diversas formas, pães doce, salgado, recheado, da forma que você imaginar. Exatamente. Tem pão, né? E de fermentação natural, que é o que é a onda do momento, digamos assim. E o bacana de tudo, que vamos trazer também confeitaria, vamos trazer receitas com cafés quente, gelado. Exatamente. E tá super bacana, né, Bia? Muito legal mesmo.
É isso mesmo, pessoal. Então o Pão Nosso ele vai trazer uma gama e vem confeitaria, igual eu falei para vocês. Mas o interessante é você ver a qualidade e o nível dos participantes, que são empreendedores, alguns já vinham nesse segmento, que trabalhava para alguém, e aí de repente a pandemia vem e roubou isso deles, de nós todos, ficamos meio sem chão com o que trabalhar. Então eles empreenderam nisso, acreditaram nesse novo formato e nesse segmento de panificação. Então confira comigo, hoje eu vou apresentar a vocês os participantes do grupo do pão, porque tem os participantes da confeitaria e assim também o circuito Café Lounge, que está vindo muito interessante. Então confira. Olá pessoal, sou a Erisvânia, tenho 35 anos, conhecida como a Eris da Delicie Sweet. Na panificação, meu segmento é a confeitaria e o que eu mais amo de fazer é adocicar a vida das pessoas. Olá, eu sou Vitória Karina, eu tenho 20 anos e no mundo da panificação eu escolhi pelo café. Eu tenho uma cafeteria lá em Aparecida, no Jardim Luz, e lá a gente prepara desde o cafezinho preto tradicional até o café gelado do gourmet. Sou Flávia Andrade, né? Trabalho com as misturas. Minha grande paixão é a alimentação natural, alimentação de verdade, né? E para isso eu amo o desenvolvimento dos pães com levain, né? O levain é o fermento natural feito a partir de água e farinha e ele nos proporciona uma maravilhosa transformação dos ingredientes para uma alimentação mais saudável. Então temos lá, né, diversos pães de castanhas, que é um dos nossos xodós, né? E um grande segredo é trabalhe com qualidade e com amor. Você pode ter certeza que o seu alimento será maravilhoso. Olá, meu nome é João e eu trabalho com panificação artesanal. Mais especificamente, eu trabalho com os pães de fermentação natural e lenta. Dentro dessa área, o que eu mais gosto de fazer é trabalhar com as viennoiseries. No momento, estou me especializando com os brioches e todas as massas, todos os pães derivados do brioche. Então, é isso que eu amo fazer e faço de coração. Eu sou a Alessandra Barrite, tenho 30 anos, sou do ramo de panificação artesanal, mexendo com muito levain, fermentação natural, e o que eu me encontrei nessa área é oferecer o bem-estar para todos. E eu venho convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre isso. Então, meu nome é Leide Daiane, tenho 32 anos, trabalho no ramo de confeitaria, que é o que eu gosto de fazer, a minha paixão, né? Desde a infância eu fui muito influenciada a mexer com festas, doces, e a minha família é muito festeira. Então, com o passar do tempo, isso foi se aperfeiçoando na nossa família. E a confeitaria veio me trazendo várias alegrias, vários sentimentos e algo que a gente se aperfeiçoou muito. Meu ramo da confeitaria é mais pro ramo da festa, né? Que é algo como bolos decorados, docinhos para a festa. É algo que traz muita alegria, né? Pequenos momentos que trazem na vida de cada pessoa aquela alegria, né? Momentos que ficam marcados. E eu sou empreendedora de Aparecida de Goiânia há 2 anos, mais ou menos, há 1 ano basicamente. Quando começou a pandemia eu resolvi abrir meu próprio negócio em casa, né? Para que a gente possa trabalhar com algo que eu pudesse ficar perto dos meus filhos, mas algo que eu realmente amasse, que é a confeitaria, né? Chegamos ao final de mais um programa Jorge Neres. Obrigado pela sua companhia e não esqueça, o nosso compromisso é todos os sábados, meio-dia, aqui na PUC TV. E você que perdeu o programa passado, quer rever algum outro conteúdo do nosso programa, entre em nosso site e reveja. Obrigado, fiquem com Deus.